Peter Drucker disse que não há nada tão inútil quanto fazer eficientemente o que não deveria ser feito. Essa é uma frase muito pesada e remete a uma reflexão que eu gosto muito. Me faz sempre pensar sobre se vale a pena eu fazer de maneira eficiente o que eu estou fazendo, o tempo que eu estou investindo fazendo algo, ou ainda a reflexão, será que o que eu estou fazendo hoje eu deveria realmente fazer? E é um pouco sobre tudo isso que a gente vai conversar hoje, falando sobre o papel do contador dentro do processo de planejamento público, de planejamento orçamentário. Algumas reflexões nesse sentido, como já é de costume aqui no canal. Mas a grande verdade é que na maioria dos municípios isso não acontece. A gente vive um mundo real, onde o contador, ele, em grande parte dos municípios, e aí não tem muita questão do porte, mas normalmente nos municípios de menor porte, você, contador, contadora, é praticamente quem elabora o planejamento e o orçamento todo sozinho, ou tem uma equipe que presta o serviço, uma equipe de assessoria que presta o serviço, que faz a elaboração desse processo de planejamento e de orçamento, um orçamento já mais bem consolidado, já há décadas, centenas de anos, e um processo de planejamento mais recente, o que leva um processo de planejamento, na real, ser praticamente uma réplica dos orçamentos públicos que são elaborados. Então, não é difícil você encontrar, por exemplo, colegas que elaboram o plano plurianual, até por exigências do próprio Tribunal de Contas ou por rigidez do próprio sistema de contabilidade, um planejamento que, na verdade, representa um orçamento de 4 anos, que é um PPA que não cumpre a sua função mais estratégica, não cumpre os seus conceitos mais estratégicos, desde a sua concepção, de a sua elaboração. Até porque a gente vive um processo mais recente de planejamento, a própria sociedade, né, os próprios brasileiros, eles não têm como cultura o costume de planejar. E eu tiro muito essa reflexão, essas dificuldades em relação a planejamento, num cenário muito recente, em que nós, olha só, fomos chamados a elaborar um planejamento para colocar o CIAFIC, para implantar o CIAFIC dentro desse 1 ano e meio, aí, 2 anos. Então, de maneira geral, e eu estou generalizando aqui, falta muito, infelizmente, esse conhecimento mais geral de como você constrói um planejamento. Se você olhar, por exemplo, para uma situação financeira mais pessoal, domesticamente, no seu orçamento pessoal ou familiar, de maneira geral, a população não tem esse costume de se planejar. E poderia até perguntar para você aqui, mas não quero colocar todo mundo numa roubada, mas se você, tá, que está acompanhando a live aqui, se você faz, por exemplo, um orçamento doméstico hoje, se você faz um orçamento pessoal, comenta no chat para mim, quem faz um orçamento hoje, pelo menos pessoal, e aí já tem mais essa visão. Vocês todos aqui, contadores, contadoras, eu imagino que tenham essa concepção, né? E quem não faz aqui um orçamento, em algum momento já fez, aí deixou de fazer, mas olha para mim, quem aqui está habituado a construir um processo de planejamento? Quando você olha para a sua vida, por exemplo, quais são os seus objetivos de médio ou de longo prazo? Você tem esse costume de elaborar, por exemplo, um planejamento pessoal? Por que eu estou fazendo essa reflexão? Pensa comigo. A gente não pode criar uma expectativa muito diferente disso, porque a prefeitura, a Câmara Municipal, a entidade, o Estado que seja, uma entidade pública, ela é a soma das pessoas que fazem parte dela. E se você tem dentro da administração centenas, milhares de servidores, funcionários públicos, enfim, empregados públicos, que somados, eles não possuem essa cultura de planejamento, não dá para a gente esperar muito, criar muita expectativa em relação a isso. Então, a gente está realmente num processo de amadurecimento e de crescimento, mas que, infelizmente, ainda precisa evoluir muito. E, sinceramente, eu, particularmente, não tenho acompanhado muitos esforços dos órgãos de controle, dos órgãos que ditam as regras da contabilidade, não tenho acompanhado
de forma muito ostensiva, as fiscalizações sobre a construção dos processos de planejamento. Tem os índices de EGM, algumas iniciativas, algumas avaliações, mas convenhamos que sobre planejamento, por exemplo, se aponta muito pouco, temos poucas instruções práticas em um processo que precisa ainda evoluir demais. Se a gente olhar para o próprio SICONF, o SICONF mesmo é um sistema, por exemplo, que coleta dados de execução orçamentária e não coleta dados de planejamento, não faz uma avaliação da qualidade do planejamento. Então a gente começa a olhar, por exemplo, para a realidade e entender que enquanto a gente não tiver mais cobrança, principalmente sobre os gestores, um maior nível de consciência, a gente vai avançar muito pouco em relação a essa temática, principalmente se continuar todo o processo sendo sempre muito cobrado apenas do contador ou da contadora. Nós percebemos que nos municípios, vamos falar de município aqui, imagino que a maioria de vocês é de município, os gestores ou a própria administração pública, ela acaba avançando mais ou menos em aspectos que são evidenciados, seja para o bem, seja para o mal. Então, aquilo que, por exemplo, é verificado, é apontado pelo Tribunal de Contas, os gestores acabam dando mais prioridade ou importância, porque sabem que, se não cumprirem ou não se dedicarem, vão ter suas contas rejeitadas, ou pelo menos com parecer desfavorável do tribunal, vão ter problemas com o Ministério Público, por exemplo. Ou então fazem quando sabem que tem algum tipo de verificação, algum tipo de prêmio. Como, por exemplo, a gente sabe que existem premiações por gestão fiscal, agora o próprio ranking do Tesouro Nacional. Então a gente sabe que para o bem ou para o mal isso é importante. Quando você coloca em evidência o processo, e é o que a gente vem realmente vendo muito pouco aqui com relação a PPA, LDO e LOA. Porque pensa bem, numa empresa privada, você tem um sócio ou vários sócios, mas enfim, eles fazem um planejamento para que se obtenha uma vantagem competitiva, buscando lucro, crescer no mercado. Agora, se a gente olhar para o poder público, o processo de planejamento ele deveria ser muito mais sério e importante, porque a gente está lidando com o bem da população, com o dinheiro do povo, né? E prestar contas disso, né, com resultados, com planejamento bem elaborado, deveria ser uma prioridade. Por isso, até é um processo obrigatório. Agora, a gente, infelizmente, essa falta de sequência na gestão prejudica muito, principalmente esse processo de planejamento, que é um processo que ele tem mais prazo, médio ou longo prazo. É um processo que deveria ter uma sequência. Como que você, como contador, e o contador, a contadora, sofre muito, convenhamos, porque normalmente, numa estrutura administrativa, o contador ele acaba permanecendo. E aí você acaba pegando o trabalho de várias gestões. Então você já passou por 3, 4, 5 administrações, 6 administrações. Você tem mais essa visão até do que eu, por exemplo. Mas pensa comigo, a reflexão é, se a troca da gestão, essa falta de continuidade é uma realidade, e isso não vai mudar, faz sentido que não vai mudar isso. Então a questão é como você pode trabalhar o seu planejamento para evitar o impacto dessas transições de gestão. Essa é a grande questão. E é sobre isso que eu imagino, na minha concepção, na minha opinião, que os órgãos centrais de contabilidade, conselho de contabilidade, outros tipos de organização, de classe, enfim, nós deveríamos olhar mais para isso, sobre como trazer para dentro da administração pública, por exemplo, gestores que possam crescer fazendo carreira na administração, ou você conseguir manter dentro da gestão uma estrutura que tenha uma sequência maior de trabalho, que não seja apenas o contador ou a contadora que acaba muitas vezes sendo esse ponto de apoio. A gente fala até que é o contador posto Ipiranga, né? Por você sobreviver a mais de uma administração, você acaba sendo esse ponto de referência, tudo recai sobre a contabilidade. O próprio Tribunal de Contas acaba tendo a contabilidade também como essa referência. Mas a gente pensar em alternativas, por exemplo, para minimizar esses efeitos. Não dá para eliminar, mas como minimizar. A entidade pública ela tem 3 pilares. São pessoas, são processos, são tecnologia. Eu sempre gosto de resumir nisso, porque você tem todos esses atores envolvidos em tudo que ocorre dentro da administração. Você sempre vai ter pessoas envolvidas, você vai ter processos que tem que seguir, de onde vem, para onde vai, o que eu faço quando está na minha mão, e você tem, normalmente, um sistema. A tecnologia normalmente está presente,
Nem sempre, mas normalmente está. Então pensa assim, ó, se você tem no pilar de pessoas uma alta rotatividade, de forma que toda vez que troca a administração você não consegue dar sequência no trabalho, tudo tem que ser explicado novamente, você pode ter um processo mais bem desenhado, para que a sequência, né, o trâmite das informações esteja bem estabelecido. Ou você pode ainda também ter um sistema que te apoie nessa questão, para que dentro do sistema o processo esteja bem desenhado e ele também tenha mecanismos para poder facilitar todo esse processo de elaboração. Agora, sem olhar para isso tudo, fica muito complicado. E a gente vai estar a cada 4 anos ou 8 anos sempre passando pelos mesmos problemas. Vamos pensar no processo de planejamento. O que a LRF fala, por exemplo? Ó, a LRF estabelece no artigo 1º, no parágrafo 1º, no comecinho da lei, que a responsabilidade na gestão fiscal pressupõe uma ação planejada, em que se previnem os riscos, se corrigem os desvios capazes de afetar as contas públicas, em questão de endividamento, por exemplo, em questão de resultados orçamentários, mas ainda, olha só, mediante o cumprimento de metas de resultado entre receitas e despesas, obediências aos limites e condições de renúncia de receita, geração de despesa com pessoal e por aí vai. Então, a LRF ela já atribui o processo, a necessidade de planejamento aos gestores. E nós não vamos encontrar, por exemplo, como uma atividade exclusiva ou restrita do contador o processo de elaborar o planejamento. Essa é uma responsabilidade dos gestores. Agora, eu sei, nos municípios menores, por exemplo, o contador acaba fazendo tudo. Então, ele faz o planejamento, PPA, LDO, faz a LOA, muitas vezes ele está envolvido totalmente no processo de execução, de alteração orçamentária, ainda tem a questão contábil também para cuidar. Agora, o primeiro passo para mudar essa realidade é você estar consciente do problema. Você como contador, contadora, eu sei que é assim, não estou criticando ou julgando, mas só uma reflexão. Você como contador ou contadora está vinculado, olha só, a uma responsabilidade que é do gestor de dizer quais vão ser os programas, quais vão ser as ações, quais serão os indicadores, ou seja, como é que a gente vai medir os resultados da gestão, quais vão ser as metas físicas, né, os valores financeiros, e aí fica tudo na responsabilidade da contabilidade. Não faz o menor sentido isso. E a gente mudar essa realidade começa com a conscientização do problema, de que isso não é uma responsabilidade do contador, que tudo bem, hoje você faz, mas que a gente tem que vir trabalhando esse senso comum para que a gente possa, aos poucos, e esse é um trabalho de médio e longo prazo, mudar essa cultura também, de alguma forma, na administração. Mas batendo também nessa tecla que os órgãos que normatizam, conceituam a contabilidade também possam fortalecer esse processo de conscientização dos gestores, de que isso é uma responsabilidade da gestão. Entregar resultado é a gestão quem tem que fazer. A contabilidade, ela vai se responsabilizar, na minha opinião, pela orientação técnica, pela assessoria, olha só, mesmo com um contador interno, você atuando de maneira a dar uma assessoria, uma orientação técnica na elaboração do processo de planejamento, que isso é importante. Eu acho que isso faz parte do nosso papel, a gente pode contribuir muito com isso. Mas, ainda assim, né, isso tudo nem seria necessariamente uma atribuição total do contador. Tanto é que você olha em municípios de maior porte, onde você tem uma estrutura de planejamento e orçamento, você tem o contador, por exemplo, como eu já presenciei, totalmente alheio ao processo de elaboração do planejamento e do orçamento. Inclusive, isso acaba dando muito problema. Só que enquanto você, que é de município pequeno, reclama, por exemplo, que está fazendo todo o processo, desde a elaboração, a execução, monitoramento, alteração, tem contador, acredite se você quiser, que reclama, por exemplo, que não participa de nada, porque tem uma diretoria, uma secretaria de planejamento que elabora tudo e a contabilidade sequer fica sabendo, e aí depois causa até impactos muito ruins, impactos muito negativos, por exemplo, na própria execução orçamentária, na hora de fazer a prestação de contas das despesas com pessoal, de saúde, de educação, de outros limites legais, constitucionais que são verificados, por conta dessa falta de abertura para que o contador participe do processo de construção do planejamento. Olha que doido. Então, a gente tem muitas realidades dentro do país,
desde municípios de menor porte, onde o contador participa praticamente de forma totalmente ativa do processo, até municípios de maior porte, com estruturas de planejamento, onde o contador ele está praticamente alheio ao processo todo. E isso não tem muito a ver, olha só, com a própria qualidade do planejamento, tá? Porque analisando os dados do IEGM, que verificam, por exemplo, os critérios de planejamento, nós temos, olha só, apenas 4,31% de municípios com nota A ou nota B+ em planejamento. De 5.189 municípios que responderam às pesquisas de IEGM, 4,31% apenas tem notas A ou B. As notas vão de A até C. Então, por exemplo, como referências de planejamento, dentro dos critérios do IEGM, só 4,31%. E dentro desses, o que eu quero dizer dentro desse, a maioria são municípios de pequeno porte, municípios que têm até 50 mil habitantes. Que, convenhamos, são a grande maioria dos municípios do Brasil, eles possuem até 50 ou 100 mil habitantes. A gente vai ter uma média de 90% dos municípios brasileiros dentro dessa faixa de habitantes, de até 100 mil habitantes. A gente vai ter uma margem de 10% de municípios que têm mais de 100 mil habitantes, municípios de médio porte, de grande porte, as capitais. Então, não tem a ver com necessariamente o porte. Municípios pequenos que possuem ótimas notas de planejamento. Agora, olha só que interessante. 72,2% dos municípios possuem as piores notas de planejamento. Então, quando você olha, por exemplo, para o seu planejamento e você está vendo que ele não está bem feito, ele não está bem elaborado, você sabe que não está, né? E muitas vezes você se frustra porque queria ter uma realidade maior, mas saiba que essa é a realidade do país como um todo, de maneira geral. 72,2% dos municípios, de maneira geral, estão com a pior nota de avaliação de planejamento, dentro dos critérios do IEGM. 72%, ou seja, de cada 10, 7 possuem péssimos planejamentos. E apenas 4 possuem planejamentos que você pode considerar bem elaborados, onde são executados os programas que foram planejados, que possuem bons indicadores, enfim, que realmente geram resultados. E isso é realmente uma coisa muito triste. Mas, de maneira geral, nós não temos uma legislação que estabelece uma estrutura para o PPA, por exemplo. Quando a gente fala de planejamento, não tem uma lei que diz, olha, a estrutura do PPA tem que ser essa. Você vai ter a Constituição Federal, a própria LRF, com artigos que falam sobre PPA, que vão dar uma linha mais conceitual, uma linha mais geral para o planejamento, mas não vão determinar a estrutura. Então, em São Paulo, eu trabalhei com planejamentos mais tradicionais. Agora, o que é um planejamento tradicional? Um planejamento organizado com uma estrutura institucional, órgão, unidade orçamentária, executora, programas e ações, indicadores, metas físicas, metas financeiras, em um desmembramento de 4 anos. Essa é a estrutura tradicional. Conseguiu visualizar? Você que já tem prática, está lidando com PPA, essa é a estrutura mais tradicional. É um PPA que praticamente reflete uma estrutura financeira da lei orçamentária anual. Então, é um PPA que está dividido em 4 anos, numa estrutura um pouco mais genérica de elaboração, onde você vai ter a classificação institucional, função, subfunção, programa e ação, indicadores e metas físicas e financeiras. Essa é a estrutura tradicional. Quando eu cheguei no Paraná, por exemplo, eu me assustei, porque no Paraná, o orçamento, desde o PPA, o orçamento ele é elaborado com um nível de detalhamento muito grande, mas na elaboração do PPA você já tem uma estrutura muito detalhada de receitas, de despesa, de fonte de recursos. O PPA, ele é praticamente uma réplica da LOA, em termos de detalhamento, em termos de estrutura. Então, ele já foge até dessa estrutura mais tradicional de planejamento, onde você tem uma visão um pouco mais genérica das receitas elaboradas ali por categoria econômica, por origem de receita, e as despesas não detalhadas na construção do PPA. Agora você vai chegar, por exemplo, até o Paraná, onde são exigidos detalhamentos absurdos
no PPA, onde você tem que dizer qual é a natureza da receita, o detalhamento completo, a natureza da despesa, vincular fonte. Você está fazendo 4 leis orçamentárias anual em uma só. É algo realmente monstruoso. Então você começa a perceber, por exemplo, que a ausência de uma normatização mais geral, que traga uma estrutura ideal de PPA num conceito mais estratégico, é uma grande deficiência. E aí você vai ter na prática, olha só, os tribunais de contas determinando fundamentalmente a estrutura desses planejamentos. Então você, muito provavelmente, hoje elabora o seu PPA da forma como elabora, porque o seu tribunal de contas cobra desse jeito. Então você tem tribunais de contas e sistemas de contabilidade determinando o ritmo e a construção desses processos de planejamento. Por outro lado, você começa a ter algumas iniciativas na União ou em alguns governos estaduais, por exemplo, em algumas capitais também já vi, como por exemplo o planejamento de Curitiba, o planejamento do estado do Paraná, o planejamento da União, sendo elaborados em um conceito mais estratégico. Qual que é esse conceito mais estratégico? Olha só, é quando você tem uma diretriz estratégica mais bem definida, por exemplo, quais são os principais objetivos da administração. Um processo de planejamento, para mim, bem elaborado, ele deveria sempre partir disso. Você, como contador, por exemplo, ou a pessoa responsável por isso, numa conversa com a alta administração, com a gestão, partir de alguns indicadores chaves, ou seja, quais são os principais resultados que essa minha administração quer conquistar. E aí você parte de pelo menos 3 grandes premissas. Eu não sugeriria para você trabalhar com mais do que 3 grandes objetivos, a gente chama de indicadores-chave. E aí, dentro desses 3 indicadores-chave, você pensar, por exemplo, qual seria a estrutura administrativa, quais seriam os programas e as ações necessárias para que esses objetivos maiores sejam alcançados. Então, imagina que você tem como grande objetivo uma questão econômica de melhorar, por exemplo, a renda per capita do município ou reduzir algum tipo de incidência de doença no município, ou reduzir as filas de atendimento, ou ter um atendimento, por exemplo, que seja feito em até um dia, né, reduzindo as filas de espera, ou pensando na educação, ter, por exemplo, altos índices de qualidade na educação, enfim, você olha para assistência, enfim, isso é muito particular da gestão, mas definir quais seriam esses 3 grandes indicadores-chave que a gente quer alcançar. E aí, esses já são indicadores, né? Você vai pensar em como estruturar todo o programa e a ação para isso ser alcançado, que isso precisaria ser feito. E aí você vem com isso, trazendo toda a estrutura para baixo, mas uma conversa que venha lá já do prefeito, por exemplo, venha da alta administração, e não algo que a contabilidade vá elaborar por si só, ou venha replicando já ano após ano um PPA. Quem aqui, olha só, a gente está aqui entre amigos aqui, todo mundo aqui vive o mesmo problema. Quem aqui, esse ano, por conta da pressão toda, da falta de tempo, vai acabar replicando para o PPA da próxima administração, para o PPA do ano que vem, por exemplo, os próximos 4 anos, quem vai acabar replicando uma estrutura de PPA igual a que está vigente nesse exercício? Quem, infelizmente, por falta de tempo, vai acabar tendo que fazer isso, apesar de ter intenções, por exemplo, de ter essa vontade de reestruturar o planejamento. Se você, como contador, hoje está penando, você assumiu agora a gestão, você está penando de novo, porque agora, em relação aos processos, em agosto, setembro, outubro, não sei qual é o prazo do seu orçamento, e o prazo do PPA e da LDO já até passou. Ou você fez a LDO em abril, o PPA agora você vai fazer em agosto e você vai fazer o orçamento em setembro, não sei. Mas pensa comigo, a reflexão. Por que não pensar em mudar esses prazos na lei orgânica do seu município, por exemplo, para que no primeiro ano do mandato eles sejam entregues juntos? Por que você tem que ficar sofrendo com essa questão do prazo? Se é possível você adaptar, por exemplo, olha, no primeiro ano do mandato, o PPA, LDO e a LOA, eles serão elaborados ao mesmo tempo, serão entregues em setembro, por exemplo. Né? Então não faz sentido você ficar sofrendo no primeiro ano de mandato com esse descasamento de prazos, porque você não tomou o cuidado agora, ou porque lá atrás um colega não pensou nisso e não trouxe essa adequação processual, por exemplo.
que é uma questão lógica de planejamento. A própria legislação podia trazer isso para nós, né? Facilitaria muito. A Constituição do Estado, por exemplo, a sua lei orgânica já podia ter isso. Mas se não tem, por que não você trazer esse cenário aí para o seu município e fazer um esforço, né, para que essa alteração legal ela possa acontecer, por exemplo? É um esforço que vale a pena. Né? Talvez para agora não vai surtir efeito, mas para o próximo processo de planejamento, se for você o responsável, você já vai ter um processo mais leve. Se for um outro colega, você já vai deixar um terreno, já vai fazer um favor para ele, de poder pelo menos reduzir, né, esse impacto. Ou então a tecnologia, né, ainda nesse ponto aqui para a gente fechar, sobre pessoas, processos e tecnologia. Como o seu sistema hoje poderia ser automatizado para você colher os benefícios disso? Eu já trabalhei com sistemas, já vi sistemas, por exemplo, que tinham módulos de planejamento muito precários, em que você não conseguia fazer controle de versionamento do PPA, por exemplo. Você planeja um PPA inicial, e aí depois, quando tinha que fazer alterações nesses planejamentos, você não tinha um controle de versão, você não conseguia visualizar as alterações que você tinha feito. Toda vez tinha que copiar novamente, praticamente digitar, ou colegas que sequer têm um módulo de planejamento dentro ou vinculado ao sistema de contabilidade, não tem a funcionalidade, por exemplo, de importar um PPA, de reestruturar os valores, ou não tem a possibilidade, por exemplo, de uma função de avaliar como a execução orçamentária aconteceu nos últimos anos, para trazer para você, né, informações preditivas, te auxiliar nas projeções do orçamento aí do PPA ou do orçamento para os anos seguintes. Então, de que forma o seu sistema pode também te favorecer, pode te auxiliar nesse processo. Na verificação das metas, por exemplo, depois, se elas foram realizadas ou não, enfim, tem várias questões tecnológicas que o seu sistema pode te apoiar. Então, você pensar também nisso, né? Nas pessoas, nos processos, no sistema, como você pode, avaliando o cenário hoje, plantar uma sementinha para poder colher um cenário de planejamento melhor futuramente. Não dá para você ficar toda vez correndo atrás do rabo, apagando incêndio. Tem que ter uma ação planejada também dentro do seu setor de contabilidade, seu setor de planejamento e de orçamento. É um olhar para o futuro. Né? Estou plantando aqui uma semente, trabalhando uma questão tecnológica ou processual com as pessoas, para que no meu próximo planejamento eu realmente possa colher os frutos desse meu plantio, de olhar buscando uma melhora nessa execução. Faz sentido, galera? Eu acho que é isso aí. Para você, assim, meu objetivo aqui é realmente fazer com que você pense um pouco mais sobre o processo. Porque, tecnicamente, você encontra aí muito conteúdo na internet. Também não seria qualquer conteúdo técnico que eu trouxesse aqui que faria muita diferença na sua vida em uma hora. Mas, acima de tudo, essas reflexões, para você pensar mais sobre o seu papel, sobre como você tem se envolvido, o que você pode fazer para poder trazer mais resultados para você, primeiramente, daqui a pouco para a gestão, para o processo, para os colegas que venham depois de você, para que você tenha um planejamento que faça também mais sentido. Se você gostou dessa transmissão, dessa live aqui, deixa o like aí no vídeo, tá? Deixa o comentário aí também no chat. Lembra de compartilhar com um colega que está precisando ouvir alguns desses conselhos, algumas dessas reflexões, desses toques aqui, para que a gente possa, juntos, a gente possa evoluir. Atue como um contador que gera mais valor para a sociedade, para a nossa classe, para os gestores também de maneira geral, para a administração pública. Fica com Deus aí, forte abraço e fui. Até mais.